o seu ponto fraco? Quais são os seus pontos fortes? Tu não vai fugir não, né? Foge não. Hoje é dia de você saber aonde está o gargalo da sua vida, o porquê que algumas coisas ainda não deram certo. Entenda e lembre-se, Deus é um Deus pessoal. E a gente fala isso porque existe uma dificuldade na maioria das pessoas para enfrentar aonde estão os seus problemas. Aquilo que é tedioso, aquilo que é chato para elas têm uma tendência a rejeitar de tal forma e elas não enfrentam isso. E o que acontece? Elas acabam não sendo pessoas plenas naquilo que elas estão fazendo. O que eu estou falando para você é sobre uma bola de futebol. Se a bola estiver murcha, se um dos lados estiver murcho, ela não roda com perfeição. E por causa disso, ela não serve para jogar. Mas se todos os lados estiverem cheios, se ela estiver cheia, todos os lados são iguais e ela vai rolar muito bem. Imagine isso, você precisa fluir em todas as áreas, mas para você fluir, você precisa aprender pontos fortes para você melhorar ainda mais, para você conseguir entender você mesmo e pontos fracos para você conseguir melhorar, se defender e proteger do gargalo da sua vida que muitas vezes te puxa para baixo. E nós vamos falar sobre isso hoje, mesmo sendo desagradável para você, quero te dizer, você consegue, você vai conseguir chegar lá. Primeiro pilar, pilar da dominância, o pilar dos dominantes. No seu teste deu dominância? Deu dominante? Então você é uma pessoa incrível para tratar problemas, você aceita desafios muito facilmente, você nasceu para o desafio, você se sente bem quando está a pressão, você é aquele que gosta de resolver os problemas, você se levanta primeiro e você já vai falando, você já vai fazendo, você é um tanque, você atropela e vai atropelando e vai resolvendo, por quê? Porque o seu projeto, o seu propósito é chegar na onde você idealizou, ninguém te para, você quer ir e quer chegar lá. Os dominantes, eles são pessoas extremamente determinadas, são exigentes, são ousados, e são controladores, né? Inclusive nas situações, eles gostam de ter o controle de tudo isso. Eles tendem a ser pessoas extremamente diretas, e isso é uma grande vantagem. Quando ele é direto, ele fala e deixa transparecer exatamente aquilo que eles entendem. Então é muito fácil você entender aquilo que o dominante quer fazer. E eles são extremamente determinados, e também muito exigentes. Você é assim? Você é exigente? Você é determinado? Pronto, então você é dominante. Agora, quanto à prosperidade financeira, pronto, ele lida muito bem com a adversidade do dia a dia. Ele é um ótimo empreendedor, aqueles problemas que surgem de repente, pronto, ele quer resolver e ele vai para cima, ele não tem medo, ele vai, pega o carro e sai e resolve. Ele tem um chamado muito forte para empreender. Por quê? Porque é um desafio. Então, ele sempre gosta de se sentir desafiado. O dominante, ele é alguém muito bom para avançar. Quer ver um exemplo disso? Caleb, eu ainda estou novo, jovem, ainda tenho força para conquistar. Pedro, bora para cima. E aí, corta a orelha de Malco. E Jesus, e ele vai para... Pronto, são pessoas que têm características dominantes na Bíblia. Ser dominante, né, a vantagem é porque ele gosta de mudança, ele tem facilidade para essa mudança, ele não fica preso em alguma coisa. Isso é uma vantagem muito grande para que ele esteja sempre pronto para recomeços. Ele está sempre focado em resultado, ele não se importa muito com as pessoas, e isso aqui não é tanto uma vantagem, ou seja, porque é uma vantagem porque ele não fica preso àquilo que as pessoas acham, mas é uma desvantagem porque ele acaba atropelando pessoas no seu processo. Ele não teme o desconhecido, é para ir, ele vai. Ele toma decisões de uma forma muito rápida. Essas características do dominante são grandes vantagens que ele tem. Você é dominante, então você tem essas vantagens. Você consegue perceber isso na sua vida? Você consegue perceber que você tem alguma dessas características? Pois é, mas o dominante também tem alguns pontos fracos que ele precisa prestar atenção. Ele é extremamente impulsivo e impaciente. Ele tem um relacionamento interpessoal ruim com as pessoas. Ele acaba atropelando, sendo grosso. Por quê? Porque ele tem um foco. E ele está olhando para esse foco. Quem aparecer no caminho dele, ele pode acabar atropelando. E como ele é impulsivo, pronto, ele sempre está querendo começar. E o dominante acaba sendo impaciente em continuar nos mesmos projetos. Acabam que pessoas que são dominantes, elas têm vários inícios e poucas conclusões.
Toda semana está iniciando alguma coisa nova, um projeto novo, uma ideia incrível. Tem que tomar cuidado, porque essa impulsividade, essa impaciência pode fazer com que ele não chegue, né, a concluir ou a resolver ou a ter sucesso na sua vida financeira ou em qualquer área da sua vida. O desafio do dominante é adquirir paciência. O desafio do dominante é ele ser paciente com pessoas e conseguir esperar uma situação se resolver. Ou resolver uma situação e permanecer ali tentando. Porque tem muitas coisas que não é do dia para a noite. Tem algumas coisas que precisam de paciência. Ele precisa ouvir mais. Normalmente dominantes são pessoas que não gostam de ouvir outras pessoas. Ele precisa aceitar opiniões. Por quê? Porque ele não é dono da verdade. E esse ímpeto dele, essa força que ele tem, faz com que ele só ache que ele está certo. E aí ele acaba atropelando pessoas. Ele precisa desenvolver empatia, né? Ele precisa rir e chorar com o próximo. E não apenas olhar para o benefício que ele tem, ou para o foco que ele tem, ou aquilo que ele deseja resolver. Ele precisa ter mais diplomacia, né? Ele precisa estar disposto a mudar isso em si mesmo. Porque se ele não mudar, ele precisa compreender que sozinho ninguém vence nada. Ele precisa estar unido com outras pessoas. E o nome disso é andar em unidade. Ele tem alguns autossabotadores. O que é esse autossabotador? São as ações nele que ele costuma tomar, que derrubam o negócio dele, que derrubam a vida financeira dele. Estão entendendo? Ele precisa realizar compromissos presentes com bases em ganhos futuros. Na verdade, isso é terrível para ele. Sabe por quê? Porque ele faz um compromisso agora porque ele tem certeza que aquele negócio vai dar certo. Ele tem certeza que o dinheiro vai entrar e ele acaba se comprometendo agora com algo que ele ainda não tem. Ele tem dificuldades em viver com um orçamento, porque ele acha na cabeça dele que vai dar tudo tão certo, que vai dobrar o dinheiro no final do mês, e infelizmente ele não pode ser tão largado assim, ele não pode ter tanta certeza assim. Por quê? Porque depende de outras coisas. E de repente ele não fez o que tinha que fazer para que tudo desse certo. Ele tem, né, o autossabotador dele, ele tem uma disposição em assumir muito risco para cumprir as metas de negócio. E às vezes depende da equipe. E às vezes a equipe não está tão assim para assumir tantos riscos. Outros autossabotadores dele é que ele tem um impulso de comprar sem planejar. Tudo a ver com aquilo que eu falei para você, dele querer comprar sem ter se organizado antes. Eles são fisgados pela vitrine. Uma oferta irresistível, pronto. Ele já decidiu, ele já viu, ele já comprou na cabeça dele, ele só vai lá passar o dinheiro. Não fez conta, não sabe se o dinheiro vai dar no final do mês, vive da fé. Mas isso não é fé, isso é irresponsabilidade. Por ele ser tão impossível, ele não presta atenção aos detalhes. Lembra dos contratos com letras miúdas? E isso pode levar a muitos desafios, porque ele não gosta de detalhes, ele não gosta do minucioso. Ele já vai, ele já está fazendo, ele já está pronto e ele corre. Entenda que é ótimo ser alguém que avança, mas se você não tiver controle sobre o avanço, isso não é uma força, isso acaba sendo uma fraqueza. Entenda para você entender aonde estão os seus gargalos, as suas dificuldades, os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. O que é que nós recomendamos para quem é dominante? Ele precisa tomar a decisão de investir somente depois de uma análise. Ele precisa vencer o seu ímpeto. Você não pode, se você é dominante, você não pode mais fechar negócios, compras, sem pensar antes. Você precisa estar no controle. O que eu estou falando para você aqui, eu estou te dando, né, a chave de você e do seu comportamento. O grande recomendação que eu te dou é que você nunca mais, ou você tente começar a exercitar, não tomar decisões sem controlar, sem você pensar antes, sem você deixar um dia para depois. Não seja tão impetuoso, não seja tão impaciente. Me entenderam? Sim ou não? Mas olha só que interessante. Existem também as pessoas que têm dominância muito baixa. Quando você fez lá o seu teste de comportamento, o seu deu dominância o menor número lá, então você precisa entender que esse é um ponto fraco seu. Você precisa reagir à dominância de uma forma diferente.
que nós indicamos para você que deu dominância muito baixo? Você precisa se arriscar mais. Você precisa romper numa ação. Sabe como é que você pode fazer isso? Você precisa marcar datas para que você tome atitudes, para você se comprometer e fale isso com outras pessoas, para as outras pessoas te cobrarem de você agir, tomar mais ação. Você tem que estar atentos e não deixar as coisas para depois. Quem tem dominância baixa sempre deixa as coisas para depois. Vigia se você não está enrolando demais, se você não está postergando, se você não está deixando as coisas acontecerem muito solto. Se você tem dominância baixa, você evita tomar decisões. Você tem que se comprometer com seu sucesso financeiro. Está na hora de crescer. Comece a colocar essas datas, comece a cumprir o seu planejamento. Se você deu dominância baixa, você precisa reagir a isso. Todo mundo entendeu? Influência. A influência é aquela pessoa que tem a comunicação, o seu maior aliado. Ele fala muito bem, ele conversa muito bem, ele atrai pessoas. Eles são indivíduos extremamente emotivos, eles são cativantes, eles são empáticos, eles amam conversar e eles sempre entram no lugar, já vai se apresentando para todo mundo, não tem dificuldades para isso. Eles são extremamente entusiasmados, são persuasivos, têm uma comunicação eficiente e são otimistas. Sabe aquelas pessoas extremamente otimistas que conversam bem, que falam bem? Esse é o influente. E eles têm incríveis vantagens, sabe por quê? Eles têm um forte poder da comunicação. Olha só, gente, negócios são fechados por negociação, vendas são feitas por negociações, por apresentação. Quem fala bem, vende bem. São habilidosos na arte de persuadir pessoas. Eles acabam conversando tanto que as pessoas já compraram e nem sabem ainda, mas eles já conversaram e as pessoas gostaram tanto dele que vão fechar negócio com eles porque se deram muito bem, se sentiram amadas, se sentiram bem recebidas. Tendem a ser extremamente confiantes e otimistas. Por quê? Porque eles são o centro da mesa, eles são ótimos conversadores, eles são aqueles que botam para movimentar a festa, atraem oportunidades e bons negócios com conversa. As pessoas lembram deles na hora de fechar um negócio, por causa dos bons relacionamentos. Eles gostam de ajudar e são sempre aquelas pessoas extremamente otimistas. Sabe quem na Bíblia me lembra isso? Davi. Davi conseguiu juntar os 400 perdidos em volta dele lá e ele conseguiu guiar esse povo a um lugar. As pessoas conversavam com Davi e rapidamente já estavam apaixonadas pela personalidade do rei Davi. Quais são as desvantagens de quem é influente? Ele pode acabar usando a comunicação de forma negativa, falando demais. Conhece alguém que a gente brinca, né? O peixe é pego pela boca. Falou demais, falou na hora errada, não se controlou, disse o que não era para dizer, e isso pode acabar sabotando um negócio. Ele precisa tomar muito cuidado. Por quê? Porque os influentes, eles acabam sendo pouco objetivos. Sabe como é que ele gosta de conversar demais? Eles acabam sendo prolixos. Dão voltas e voltas e voltas e voltas e não chegam a lugar nenhum. Ele precisa conversar bem e ter um foco muito bem definido, para que ele não se perca na sua própria conversa. Ele precisa lidar com a sua impulsividade, finalizar ações que começa. Como o negócio dele é conversar com pessoas, ele precisa conseguir vencer o medo que ele muitas vezes tem de ou não ser compreendido, ou de não ser amado, ou das pessoas o rejeitarem. Quem é influente tem um problema com rejeições. E ele acaba desistindo de negócios, desistindo de momentos por causa desse sentimento dele de querer ser amado porque ele ama, de querer ser ouvido porque ele gosta de falar. Então ele precisa ser alguém que finaliza mais as suas ações, independente se tem pessoas envolvidas ou não. Ele necessita de cuidado no que diz respeito a foco. Ele acaba perdendo o foco, porque o foco dele sempre vai ser pessoas. Se não tem pessoas, ele desanima. Mas a vida não é assim. Ele tem que continuar construindo até que ele chegue no lugar que ele sonha chegar. Ele precisa ter mais atenção aos detalhes, como nos negócios, na empresa dele, no trabalho dele. O negócio dele são pessoas, ele acaba desfocando do trabalho, que é importante, tanto quanto as pessoas. Eles têm os autossabotadores, que fazem com que eles vão para a lona. Eles decidem com o coração, porque o negócio deles é o quê? Pessoas, é relacionamento, e eles acabam sendo impulsivos e emocionais,
e acabam descontrolados emocionalmente, não conseguindo resolver suas emoções. Eles precisam enfrentar o problema do endividamento, né? Ele precisa olhar para isso como um problema, né? Quem é influente acaba tendo muitos problemas com cartões de crédito, com cheque especial, ele se descuida com datas de pagamento, por quê? Porque eles são impulsivos. Quem está me entendendo aí? Você é influente? Então seu negócio é gente, seu negócio é pessoa, seu negócio é o quê? É você se dar bem com as pessoas. E isso é maravilhoso, mas não pode ser só isso, você tem que dar próximos passos, sabe? O agravante, ou aquilo que mais agrava, aquilo que mais prejudica o influente, é essa questão da rejeição. E por várias questões ele acaba contraindo compromissos, porque ele não quer que ninguém fique triste com ele. Ele não deveria ir comer fora, mas todos os amigos foram, ele vai. Porque o negócio dele são pessoas. Estão entendendo? Precisa aprender a não temer rejeições. As pessoas não vão rejeitar ele, mas ele tem medo disso. E isso é um agravante na personalidade dele. Agora, quem tem influência muito baixo, precisa aprender a criar sua rede. O que é influente muito baixo? Lembra disso? Se lá na sua pontuação, influente ou influência deu muito baixo, significa que você é uma pessoa fechada. Você não gosta de falar, você tem dificuldades para expor suas ideias e você não é nunca o centro da roda. Combina com você isso? E como é que você vence essa baixa influência? Você tem que se forçar a fazer amizades. Você precisa ligar mais para pessoas, você precisa conversar mais com pessoas, você precisa expor mais suas ideias, sabe? Contatos é a base do empreendedorismo. Quem é empreendedor precisa ter contatos, precisa saber falar com as pessoas. E você só aprende isso aqui falando. Você tem que vencer o seu esconderijo, você tem que sair do seu esconderijo, você tem que vencer, sair do casulo, você precisa conhecer pessoas, porque ninguém vence sozinho. Quem tem influência baixa precisa vencer esse desafio. Você tem influência muito baixa? Vamos lá. Estáveis. Quem são os estáveis? Aqueles que têm grande aptidão para seguir rotinas. Eles são extremamente estáveis emocionais. Eles controlam as suas emoções. Eles não têm pico, não têm explosões. As coisas mudam e eles continuam num ritmo. Eles são pessoas confiáveis. Quais são as características de quem é estável? Ele é paciente, ele é sereno, ele é leal, pessoas extremamente leais, verdadeiras com as outras pessoas, não traem. Elas são gentis e extremamente previsíveis. Quem é estável odeia novidade. Conhece alguém assim? Você é estável? Quais são as vantagens de alguém estável? Capacidade de se manter constante, ou seja, ele não oscila, ele não está um dia bom, outro dia ruim, ele é perene, então por isso as coisas dele sempre dão os resultados que ele está esperando, por causa da sua capacidade de permanecer fazendo o que precisa durante um longo período de tempo. Ele tem grande capacidade de frear a impulsividade. Apareceu lá a promoção, ele segura, ele consegue se segurar. Ele tem paciência com o desenvolvimento de outras pessoas, ele entende que as outras pessoas estão aprendendo. Eles são ótimos professores. Eles, tanto com clientes quanto a negócios, ele sabe ver quando uma coisa está crescendo e ele consegue ter paciência para ver isso crescendo ao longo do tempo. Ele não é alguém que muda rápido, ele é estável. Ele não desiste rapidamente, né? E ele valoriza essa estabilidade, ele valoriza a cooperação, ele valoriza a integridade, ele é extremamente sincero, ele valoriza a sinceridade, ele ama a harmonia, que as coisas estejam se dando tudo bem. Por quê? Porque isso não tira ele do lugar dele, né? Não tira ele lá do lugar onde ele está bem. Ele gosta de controlar. Quem é assim na Bíblia? Isso me lembra Barnabé, que teve paciência com João Marcos, mesmo quando Paulo estourou com ele. Ele permaneceu cuidando, cuidou de Paulo, cuidou de outros, João Marcos. Me lembra Barnabé, alguém extremamente leal, confiável e que tinha paciência com outras pessoas. Outra desvantagens de quem é
estável, ele tem medo de mudança, ele tem dificuldade com a falta de previsibilidade, ele odeia que alguma coisa aconteça no caminho de casa, ele acaba estagnando nas suas rotinas, ele sempre fica fazendo a mesma coisa e nada de diferente acontece. Eles gostam de se sentir seguros, a sua segurança é o seu castelo, a sua base forte. Quando alguma coisa tira a sua segurança, acabou o estável, ele fica extremamente perturbado, acaba ficando muito indeciso e ele acaba, essa questão de resistir mudanças, impede ele de crescer na área financeira. Por quê? Porque, gente, vai surgir coisas repentinas e você precisa ser rápido em dizer sim em alguma delas. Eles evitam confrontos e aí, como eles não gostam de confronto, eles não gostam desse embate, eles acabam muitas vezes passando por um sentimento, as pessoas acabam enxergando que ele é um pouco indiferente, mas não é verdade. Ele simplesmente está evitando briga ou discussão. Conhece alguém assim, estável? Autossabotador dele é o medo da escassez. Ele gosta que as coisas dele sejam extremamente seguras. É terrível para ele a ideia de perder um emprego. Ele, por causa do medo da escassez, ele é alguém que faz compras e junta grandes estoques para que nunca falte na sua casa. E ele pode acabar desregulando a sua área financeira por causa dessa ideia de segurança. O dinheiro dele acaba sendo empregado em várias coisas e não está com liquidez para que ele faça isso evoluir atrás de ações e tudo mais. Quem é estável tem horror à escassez e ele acaba tendo esse consumo exagerado para não se sentir inseguro. Estão entendendo? O medo de ter falta é muito forte em quem é estável. A culpa, ele sente culpa em não atender expectativas ou demanda de outras pessoas. Por quê? Porque ele não conseguiu. Ele gosta de sempre ser aquela pessoa confiável, aquela pessoa que todo mundo pode contar com ele, mas quando quando ele não consegue suprir isso, ele tenta remediar de alguma forma. Sabe o que lembra disso? Os pais que tentam recompensar materialmente seus filhos por não estar presentes, ou com uma balinha quando chega, com brinquedos e tudo mais. Ele quer compensar a sua ausência física. Estáveis são pessoas assim, que ele quer de alguma forma agradar as outras pessoas, para que continue tudo bem no relacionamento. Conhece alguém estável? Perceba se não é assim. Outro autossabotador dele é a dificuldade em explorar oportunidades. Ele não consegue explorar essas oportunidades, ele fica travado. Por quê? Porque ele gosta do lugarzinho de segurança dele, a zona de conforto. Ele precisa sair desse lugar se ele deseja crescer. A recomendação que eu dou para quem é estável e tem essas dificuldades que eu falei para você ele não pode ser indeciso quanto ao dinheiro. Pesquise novas alternativas, não tenha medo disso. Sabe, uma forma de você começar a mergulhar num novo caminho é você começar a colocar novas informações dentro de você. É aqui que mora a grande mudança da sua vida. Pesquise novas oportunidades, pesquise novos empregos, pesquise novas fontes de renda e deixe essas novas informações mexerem com você, para que você consiga chegar aonde Deus tem para você. Agora, quem tem a estabilidade baixa, precisa, se você fez o teste e a estabilidade deu lá embaixo, você precisa permanecer mais tempo no que você estava fazendo. Persistência, se você deu estabilidade baixa, você precisa persistir mais naquilo que você está fazendo, na equipe, com participantes, isso depende do sucesso. Você precisa desenvolver inteligência emocional se você não é estável. Você não pode ser um estopim, você não pode ser alguém que de repente estourou e perdeu a estribeira e já era. Estão entendendo? Por último, conformidade. O conformidade são indivíduos, eles têm uma incrível habilidade em seguir regras. Como assim regra? O negócio dele está escrito ou não está escrito? Está escrito, você convenceu. Se não está escrito, você não tira ele do lugar de jeito nenhum. Eles são pessoas extremamente capazes de seguir, eles são disciplinados. E por ser disciplinados, eles são excelentes em tudo que eles fazem. Porque eles fazem exatamente da melhor forma que tem que fazer. Eles são disciplinados, perfeccionistas, excelentes em raciocínios lógicos, são ótimos analistas, eles fazem tudo com exatidão, exatamente como tinha que fazer, eles fazem. Eles são habilidosíssimos naquilo que eles fazem.
Se você quer alguma coisa bem feita, chame alguém que tem conformidade alto, porque ele vai te entregar o estado da arte. Ele não vai descansar enquanto não ficar perfeito aos olhos dele. Conhece alguém assim? Olha só as vantagens. A qualidade do seu trabalho e compromisso com os clientes. Como ele quer ser perfeito em tudo que ele faz, então tudo que ele faz é muito bom. E aí ele mantém clientes, e aí ele mantém os seus trabalhos, porque as pessoas sabem que ele é bom no que faz. Eles são cautelosos antes de decidir por empreendimentos. Enquanto eles não lerem todo o contrato, entenderem todo o contrato, saber exatamente em tudo aquilo que está envolvido, eles não entram em empreendimento, ou seja, eles não entram em furadas. Eles planejam muito bem. Tudo já está certo na cabeça dele. Quando ele falar alguma coisa para você, ele já pensou, ele já sabe, já está tudo raciocinado, já está tudo contado, já está tudo pronto. Ele não deixa furo nos seus planejamentos. Eles gostam de analisar, já analisaram o risco, se vai dar certo, se não vai dar. Por isso que toda vez que um conforme entra no negócio, é certeza que vai dar certo. Ele já pensou em quase tudo, ou em tudo, né? Se ele for extremamente conforme. Ele valoriza a qualidade, mas não gosta de errar. Ele preza pela exatidão, né? Ele é super reservado, formal, racional. Ele é crítico, muito crítico, porque está diferente do aquilo que ele esperava, provavelmente está errado. Quem é conforme, ele é assim. Sabe quem a Bíblia lembra isso? Os bereanos. Tudo tinha que estar escrito. Eles conferiam tudo na Bíblia para saber exatamente o que estava escrito e o que não estava escrito. Extremamente críticos consigo e com todas as pessoas. Esse é um defeito. Ele se critica demais, porque tem que estar perfeito. E ele acaba, como ele espera isso dele mesmo, ele acaba esperando isso das outras pessoas. E sabe o que acontece? Ele acaba fazendo todo o serviço sozinho. Por quê? Porque ele entende que as outras pessoas provavelmente não vão fazer como ele faz. Porque a expectativa dele é que fique exatamente como ele faria. E isso é impossível. Ele precisa aprender a delegar atividades, ele tem que assumir o risco daquilo não dar certo. Por quê? Porque isso é uma desvantagem para ele. Ele precisa melhorar os seus relacionamentos. Quais são os pontos de melhoria que alguém que é conforme precisa tomar cuidado? Ele precisa ser menos rígido, ele é muito rígido, ele é perfeccionista, ele procrastina uma decisão, porque enquanto ele não se sentir extremamente seguro, ele não vai decidir. Pode ser então que ele nunca decida, porque ele nunca se sinta seguro. Ele interioriza emoções negativas. Como assim? Ele é alguém que guarda ressentimentos, porque ele é extremamente crítico, extremamente lá, as pessoas erraram com ele porque não fizeram de acordo com o que ele estava esperando, e ele acaba guardando suas emoções, ou emoções negativas a respeito de outras pessoas de trabalho, eles guardam rancor. Eles são extremamente legalistas, ou está escrito ou não está escrito. E isso muitas vezes é uma desvantagem, não dá liberdade para a criatividade. O autossabotador dele financeiro é que ele acaba perdendo oportunidades por esperar demais. Eles são aqueles que têm uma ideia incrível, um planejamento incrível, mas nunca coloca nada para acontecer. Ele é uma medalha de ouro, uma moeda de ouro enterrada no fundo do oceano. Tem um valor incrível, mas ninguém nunca vai poder usufruir daquilo que ele pode comprar, ou que ele pode fazer. Quem é conforme tem grandes dificuldades de colocar os projetos para acontecer. Porque a sua decisão é lenta, porque ele é difícil de tomar decisão e ele acaba retardando os seus sonhos, os seus projetos e os seus propósitos. Conhece alguém que é conforme? Conhece alguém que tem esse problema? Ele tem uma aversão muito grande a risco e ele precisa de uma rebeldia controlada para ele conseguir chegar na onde Deus tem para ele, nos seus sonhos, principalmente na área financeira, que a gente está conversando aqui. Agora, quem deu conformidade muito baixo, precisa gastar mais tempo planejando. Se você deu conformidade muito baixo, presta atenção nisso. Você precisa se planejar mais. Você precisa gastar mais tempo no planejamento, porque significa que você não gosta de pensar antes de agir. Você é impossível se a sua conformidade deu baixo. Use modelos para facilitar você ver projetos. Né? A gente tem muitos modelos já prontos para a área financeira. Eu vou te dar um modelo aqui, um dos pilares. E é maravilhoso você entender que o que você está fazendo aqui, todos vocês, cada um deles, desses perfis de comportamento, é que o que nós queremos é que haja equilíbrio. Esse aqui é o pilar do equilíbrio.
para que você consiga ajustar aquilo que é muito fraco em você, para você conseguir crescer. Qual desses aqui, qual dos 4 é o mais fácil de prosperar? Você sabe qual é? Qual que você chutaria? Qual que é o dominante? É o influente? É o estável? É o conforme? Qual deles você acha que é o melhor para prosperar? Sabe qual é? Nenhum. Não existe personalidade sozinha, não existe perfil comportamental que resolva a prosperidade sozinho. Você tem que equilibrar tudo. Você entender que a prosperidade financeira não é privilégio de uma pessoa, de um tipo de comportamento. A prosperidade financeira vem na excelência em você conseguir melhorar os seus níveis daquilo que é baixo em você, ao ponto de você controlar. A prosperidade financeira vem pelo controle, de você não ser demais, de você não ser de menos, de você ser equilibrado. Por isso que nós chamamos esse pilar de pilar do equilíbrio. Olha só, uma pessoa que prospera financeiramente tem um perfil que nós encontramos isso nas pessoas que enriquecem e tudo mais. São pessoas que praticam autoconhecimento, elas se conhecem, elas sabem, o ponto forte, sabem os pontos fracos, elas conseguem se proteger dos pontos fracos, elas pedem ajuda. Elas têm disciplinas, são pessoas com aptidões desenvolvidas, são excelentes em algumas coisas, elas possuem habilidades e competências muito bem resolvidas na sua vida. Elas têm contatos, sua rede, seu network é incrível, ele conhece pessoas e conta com pessoas que são prósperas financeiramente, pessoas que enriquecem, são ótimas em lidar com outras pessoas. Participam sempre de treinamento de desenvolvimento pessoal para serem melhores, elas se abrem para se reconstruírem, leem muitos livros e eles têm propósitos muito claros. Ou seja, não é uma personalidade, mas é a melhoria de todas as outras. Como é que você pode melhorar na sua vida se existe algum desses itens? Você não pode aceitar o automático na sua história. Você precisa tomar o controle, nada na sua vida pode estar no automático, você precisa ser alguém que está no controle, você precisa estar no volante, você precisa saber exatamente o que precisa fazer, exatamente aonde se proteger, porque é assim que você constrói prosperidade. Prosperidade não é sorte, prosperidade não é só uma questão de chamado, prosperidade é você saber o que fazer e você estar controlado nisso. Você é chamado para vencer, me ouça, você é chamado para vencer. Mesmo que alguns itens ainda não estejam bons para você, pense em tudo isso que eu falei e equilibre. Você está no pilar do equilíbrio. Quer saber? Faz um exercício aí. Separe características do seu perfil, se você é dominante, se você é estável, se você é conforme, se você é influente. Prepare aí algumas características, pelo menos 5 características do seu perfil. Separe também 3 que atrapalham você e separe 3 que você precisa aprender. Faça esses exercícios, tá? E escreva 3 ações concretas para que você consiga ser melhor naquilo que é uma fraqueza para você, porque agora você entendeu quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos fracos. Amém? Todo mundo entendeu o exercício? Pronto, você está no pilar do equilíbrio e se prepare para o próximo pilar. No próximo pilar, nós vamos começar a entender como as coisas vão mudar na sua vida. O que a Bíblia diz para uma mudança incrível? Quero te contar alguns segredos que talvez você nunca ouviu. Fique aqui com a gente para você ver o próximo pilar. Amém? Um grande abraço, Deus abençoe você.